Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia! Começando mais uma pílula do nosso amado Evangelho, hoje, segunda-feira, dia 26 de junho. Muita luz e paz aí para o seu coração, muita alegria para a sua vida. Que Deus te abençoe de uma maneira infinita e abundante. Meus amigos, na nossa pílula de hoje, eu queria, nessa segunda-feira, semana, que está só começando, eu queria conversar com você sobre a importância de nós nos familiarizarmos com a ideia de ter limites em alguns pontos na nossa vida. Pois é, há uma frase maravilhosa, eternizada, por um dos grandes líderes espirituais que o século passado teve, o Osho, polêmico, mas não menos espiritual, profundo e digno de todo respeito e admiração por tudo que ensinou, os corações que tocou e transformou. Dizia o Osho, lembrando uma lenda indiana, de que os rios somente são rios por causa das margens que lhe dão sentido. Um rio sem margens simplesmente é enchente. Então, se não fossem os limites das margens de um rio, ele não seria rio, seria enchente. Eu concordo plenamente com isso. E a cada dia que passa, meus amigos, a gente vai estudando o Evangelho, analisando a nossa própria vida, E vendo o que acontece ao redor. E benditos são os limites abençoados que a conduta correta, coerente no campo do bem nos traz, nos limitando a agir dentro de uma forma de viver muito mais congruente com a felicidade que a gente deseja. E aqui é que está o detalhe, Muita gente não gosta de limite, Muitas pessoas dizem, eu quero ser livre, não é assim? Eu quero a liberdade, eu não gosto de nada que me tolhe, que me pode. E curiosamente, exatamente essas pessoas são as mais desequilibradas, são aquelas que mais arranjam confusão, são as que mais gostam de vícios de todas as ordens, são aquelas que se abraçam à corrupção, não necessariamente todas de uma vez só, Mas via de regra é o que acontece, tem esse mesmo discurso. Vamos falar um pouco sobre isso. O que eu chamo de limite? Para mim, limite é todo o direcionamento que faz com que a nossa energia seja canalizada em um sentido e não em outro. Vou dar um exemplo bem básico. Se eu aprendo que eu devo ser honesto, porque a honestidade faz bem para minha alma e, consequentemente, a desonestidade vai me fazer mal e espiritualmente também me faz muito mal, isso é um limite, concorda? Ser honesto vai me limitar a ser desonesto, me dá um sentido para a vida, não é verdade? Se eu aprendo que eu devo ser otimista e trabalhar ao máximo o meu pensamento positivo, independente do que aconteça, isso também é um limite, concorda? É porque vai limitar a minha mente, as minhas escolhas, a positividade, ao invés de abrir foco para que eu seja negativo. Uma pessoa que não tem esse limite é negativo com a maior facilidade. Não é assim? Se eu, por exemplo, tenho o limite de respeitar o outro ser humano, de entender que o outro ser, todos os seres, são criaturas divinas e que não há nada que eu faça de bom ou ruim a qualquer ser que eu não o faça a Deus de alguma forma, isso também me limita. Me limita a ser respeitoso com os animais e com a natureza e ainda mais com os seres humanos. Me limita a jamais enganar para ter algum tipo de favor, Me limita a nunca enganar ninguém para ter sexo, nunca enganar ninguém só por causa de dinheiro, de favores profissionais. Concorda? Então, meus amigos, não há como a gente crescer espiritualmente sem limites. O limite é saudável. O limite, ele nos dá uma direção, impede que nos tornemos enchentes de desequilíbrio ao nosso redor. Mas o que normalmente a gente vê são muitos irmãos nossos ainda, por uma série de circunstâncias, que não gostam de limites. Eles dizem que querem liberdade. Mas e o que é ser livre? Esse é o nosso questionamento. O que é ser livre? Porque uma pessoa que tem limites, ela é livre dentro dos limites que impedem o seu desequilíbrio. Você não acha, não? Por exemplo, muita gente fala contra religiões. Eu entendo até a revolta de muitas pessoas, principalmente estudiosos, que não gostam das religiões, haja visto, porque na história da humanidade isso é um fato. Nós tivemos a religião como base de desequilíbrio, para muitos fatos terríveis, muitas guerras, muitas mortes, sofrimentos ocasionados em nome das religiões. Então muitas pessoas falam, não gostam da religião, porque a religião fez a guerra. Não, não é a religião que fez a guerra, as pessoas confundem. Quem fez a guerra foram pessoas desequilibradas, que se utilizaram erroneamente o nome da religião para fazer guerras, mas não era a religião que fez a guerra. Porque pelo que eu conheço, um pouco, pelo menos, das religiões que eu conheço, eu nunca vi nenhuma que apoie a guerra.
Pelo contrário, eu vejo pessoas desequilibradas que projetam o seu desequilíbrio nas interpretações religiosas para promover guerra. Então o problema não é a religião. E a religião, sim, ela traz, dentro da linguagem característica que muitos se identificam, um limite saudável, que nos dá uma direção para viver. E muito importante, diga-se de passagem na Terra. Não é a religião, são as pessoas. É a mesma coisa o dinheiro. Não quero a ditadura do dinheiro, quero ser livre, mas me explica uma coisa, qual o mal há? Eu não entendo isso. Qual o mal há de você trabalhar de maneira digna, honesta e muitas vezes aprender a ser empreendedor ou investir, por exemplo, e de repente você atrair um dinheiro ou construir algum tipo de patrimônio, ser justo, congruente na maneira de administrá-lo, gerando emprego, gerando prosperidade, ajudando pessoas a se recuperar e a seguir cada vez mais forte. Qual que é o mérito, por exemplo, de viver na miséria, abraçado na desgraça, pela falta mínima de recursos para pagar uma conta de água, de luz? Não é verdade? Você quer poder comprar um remedinho para um familiar? Qual que é a vantagem nisso? Não, meus amigos, não. 1000 vezes não. A consciência espiritual nos ensina a colocar limites para a nossa ignorância e para as nossas sombras que são projetadas na nossa relação com tudo que a gente faz se a gente não tomar cuidado. O dinheiro é de Deus, com certeza, nós já falamos disso aqui. O sexo, outro exemplo, também é de Deus. Vou abrir mão do sexo porque o sexo é horrível, é sujo. Não, sem relação sexual amorosa e sadia, nem eu nem você estaríamos aqui na Terra. Agora, se nós fazemos mau uso do sexo, do dinheiro, do poder, entende? Se nós fazemos mau uso da religião, se nós fazemos mau uso dos nossos corpos, o problema não são eles, é a falta de limite. Que limite? Limite é o nosso desequilíbrio. Limite é essa porção humana que precisa ser espiritualizada. Então, no nosso amado evangelho de hoje, que bênção os limites. Os limites que Deus nos coloca, nos impõe. Que limite? O limite do amor, que nos ensina a amar sem limites, mas que nos limita ao egoísmo. Não é verdade? Nos limita a insensibilidade. Que sejam muito bem-vindos os limites do otimismo, que nos limita ao pessimismo, né? Que nos coloca no foco da energia positiva de construir coisas novas, né? De poder nos levar avante. Que essa semana seja cheia de bons limites. Pergunte à sua consciência, quais limites eu quero abraçar a partir de agora? Não é? Quais limites saudáveis que vão me fazer ser mais feliz, mais focada, mais focado naquilo que eu acredito que faz bem para mim, para minha família, para a humanidade, eu quero cultivar dia após dia? Que tipo de pensamentos libertários, de maneira pejorativa, que eu preciso me libertar? Isso sim, porque eles estão me limitando a ser o ser humano iluminado que eu posso ser. Agindo assim, nós vamos dar pelo menos mais um grande passo ao despertar da nossa consciência divina, meus amigos, para as potencialidades que nós temos ao nosso redor e que precisamos cuidar delas com muito carinho, com muito foco, né? Com muito amor. Tá bom? Luz e paz para o seu coração, uma excelente segunda-feira, ótima semana, muita luz aí para você, né, para sua vida, para todas as pessoas que te rodeiam e até breve, até muito, muito breve, com os limites divinos que nos faz ser melhores a cada dia.